Obrigado, pastor, pela oração. Obrigado, pastora, pela aguinha. Deixa eu tirar minha colinha aqui. Uma bênção tá o Ministério de Louvor, né? Cada dia melhor. Parabéns. Muito bom estar na presença dos irmãos mais uma vez. Uma alegria muito grande estar na presença de cada um de vocês. Hoje cheguei um pouco mais cedo e Deus já falou comigo. Falou: Jorge, tem que chegar mais cedo sempre, Jorge. Já falou isso para mim no momento, quando eu cheguei aqui. Muito bom chegar mais cedo, ter um pouquinho de tempo a mais para conversar com os irmãos, para ouvir, para falar também. Enfim, para sermos igreja, né? Porque é aqui que a gente, no meio das nossas diferenças, a gente consegue ser igual em Cristo. Irmãos, a palavra que eu quero, Jesus quer trazer para vocês através da minha vida. Quero falar um pouco sobre a justiça de Deus. Lógico que esse tema é um tema complexo. Não é em pouco menos de uma hora que a gente vai conseguir exaurir tudo sobre a justiça de Deus. Mas eu quero trazer aqui algumas pinceladas sobre esse tema. Desculpa, estou um pouco ruim da garganta. Minha voz está um pouco fanha. Tentar superar isso, irmãos. Como eu ia dizendo, é um tema bem complexo, mas gostaria de trazer aqui alguns conceitos básicos e no final trazer algo de prático, algo para o nosso dia a dia que tenha a ver com esse tema que é a justiça de Deus. Então a justiça de Deus, ela é um atributo de Deus. Deus é justo, ponto. Deus tem diversos outros atributos, como a gente sabe: onisciência, onipotência, onipresença, amor e justiça. Então, justiça e amor, eles fazem parte do caráter de Deus, como se fosse o verso e o reverso de uma mesma moeda. Deus não poderia ser amoroso se ele não fosse justo. E é importante notar que a justiça de Deus, assim como o caráter dele, o caráter de Deus é perfeito, Deus é perfeito. Então, sendo a justiça de Deus um atributo que vem de Deus, essa justiça também é perfeita. E a Bíblia não nos dá um conceito de justiça, mas a Bíblia nos traz vários exemplos em que Deus foi justo e demonstrando que Deus é justo. Inclusive no direito, não existe um conceito de justiça. Os filósofos do direito tentam conceituar a justiça. Alguns falam que justiça é a arte de fazer o que é certo, é um dos conceitos possíveis. Outros dizem que justiça é dar a cada um aquilo que lhe é devido de acordo com aquilo que a pessoa fez, é um outro conceito possível de justiça em termos jurídicos, mas a Bíblia também não nos dá um conceito fechado de justiça. Ela nos mostra vários exemplos que, através desses exemplos, a gente pode vir a conhecer a justiça de Deus. Então, o primeiro texto bíblico que eu quero trazer a respeito disso está lá em Gênesis 18, 22 a 25. Vamos lá. Uma história bem conhecida de todos, irmãos, história de Sodoma e Gomorra. E eu reputo um pouco atual. Só
mudar minha versão aqui, que não era bem essa. Só um minuto. Aqui. Gênesis 18, 22, aqui. Os homens partiram dali e foram para Sodoma, mas Abraão permaneceu diante do Senhor. Abraão aproximou-se dele e disse: exterminarás o justo com o ímpio? E se houver 50 justos na cidade, ainda a destruirás e não pouparás o lugar por amor aos 50 justos que nele estão? Longe de ti fazer tal coisa, matar o justo com o ímpio, tratando o justo e o ímpio da mesma maneira. Longe de ti, não agirá com justiça o juiz de toda a terra? Então, por essa fala de Abraão, a gente já pode extrair que Abraão sabia que Deus era justo. E que se Deus era justo, ele não poderia tratar da mesma maneira justos e injustos, pessoas justas e pessoas injustas, ímpios daqueles que temiam o Senhor. Só que aí entra uma questão, porque a justiça de Deus, ela não está pautada nos valores que o mundo nos dá. A justiça de Deus está pautada na lei de Deus. E é o próprio Deus que nos dá essa lei. Então poderia existir lá naquela época de Sodoma e Gomorra, muitas pessoas que aos seus próprios olhos, ou aos olhos das outras pessoas, poderiam se considerar justas. Afinal, não faço nada demais, ajudo as pessoas, mas aos olhos de Deus não é bem assim. Aos olhos de Deus, tudo aquilo que às vezes a gente faz escondido ou que a gente tem no coração é que o importa, é aquilo que será revelado. E por isso que Deus falou que ele ia exterminar com toda aquela cidade, porque naquela cidade não existia, tirando Ló e a família, pessoas que temiam verdadeiramente a Deus. Em Eclesiastes, irmãos, 12, 14, diz o seguinte. Eclesiastes, capítulo 12, verso 14. Pois Deus trará a julgamento tudo o que foi feito, inclusive tudo que está escondido, seja bom, seja mal. Então aquelas pessoas que estavam em Sodoma, que poderiam serem consideradas justas, esse verso de Eclesiastes veio à tona, porque podem ter feito muitas coisas escondidas, e aí as outras pessoas não sabiam, mas Deus sabe de tudo. E é interessante também que a justiça de Deus, ela não vai mudar para que pessoas que não estão alinhadas com a justiça de Deus sejam salvas. Isso não vai acontecer, irmãos. Deus é a rocha, e se é a rocha é algo imutável, duro. A justiça de Deus, ela não vai se amoldar aos nossos padrões para que a gente possa ser salvo. Não, é a gente que tem que se amoldar à justiça de Deus. Mas Deus também, ele é tão justo que as leis dele, ele faz conhecer as leis dele. Ele não deixou a gente desamparado, ignorante das leis dele. E os 10 mandamentos, eu considero os 10 mandamentos como aquele padrão mínimo. Porque em qualquer lugar do mundo, eu acredito que em qualquer lugar do mundo, em qualquer tempo que o ser humano possa ter vivido, os 10 mandamentos são a lei de Deus escrita no coração do homem. Ou alguém, em algum lugar, pode achar certo matar, ou achar certo desonrar pai e mãe. Isso é natural do ser humano. Os 10 mandamentos é algo que, independentemente da religião da pessoa, se a pessoa crê em Deus ou não, aquilo ali, a lei dos 10 mandamentos, ela está escrita no coração de todo homem, toda mulher. E é isso que Deus faz para ser justo também, porque Ele faz conhecida a lei dele dentro do nosso coração, e a gente sabe o que é certo e o que é errado. É claro que
Eu já falei isso aqui várias vezes. A gente pode dar um passo a mais. A gente pode não só obedecer a Deus, a gente pode querer agradá-lo. Aí, para agradá-lo, a gente precisa conhecê-lo com um pouco mais de profundidade. Mas não é sobre obediência que eu quero falar hoje, nem sobre como agradar a Deus. Nosso tema é a justiça de Deus. Aí, quando a gente fala sobre a justiça de Deus, também surgem muitas perguntas, né? O mundo aí, as pessoas que não creem, até pessoas que dizem crer, é natural, irmãos, que surjam tais questionamentos acerca da justiça de Deus. Se Deus é justo, como pode perdoar pessoas injustas? É uma pergunta que se faz. Se Deus é justo, por que há tanta maldade no mundo? Se Deus é justo, por que pessoas boas sofrem? Isso é perguntas que tenho certeza que cada um aqui já fez, né? E vamos tentar não esgotar, exaurir todas as possíveis respostas que estão na Bíblia sobre isso, mas a gente tentar entender um pouco acerca dessas perguntas. Tentar trazer uma resposta, um conforto ao nosso coração. Em Deuteronômio 32:4, está escrito o seguinte: Ele é a rocha, aquilo que eu falei. As suas obras são perfeitas e todos os seus caminhos são justos. É Deus fiel que não comete erros. Justo e reto Ele é. Também nesse mesmo sentido, Hebreus 12:11. Está lá assim: Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Então, toda a correção de Deus, ela é justa para a gente. E se Deus está te enviando ou juízo, ou correção, ou se Deus está te enviando graça, é porque isso vem da justiça, vem do caráter da justiça de Deus. Também quero citar mais um texto aqui, se os irmãos me permitem. Está lá em 1 João, capítulo 1, versos 8-9, diz o seguinte: Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então, a justiça de Deus, ela se faz presente, já tentando responder aquela primeira pergunta, para aqueles que reconhecem os seus pecados e se arrependem dele. Então, para aqueles que reconhecem os pecados e se arrependem. E isso está disponível para todas as pessoas, Mas nem todas vão entender isso. É por isso que houve a necessidade do juízo sobre as cidades de Sodoma e Gomorra. Especialmente também, eu acredito, muitas pessoas perguntam, eu já conversei sobre isso com alguns irmãos da igreja, por que Deus, no Antigo Testamento, era um Deus de juízo, e Jesus veio como um Deus de amor? Claro, como eu disse aqui, juízo e amor são o verso e o reverso de uma mesma moeda. Não há possibilidade de haver amor sem a possibilidade de haver justiça, e a justiça nunca vai ser perfeita se não tiver amor. Mas Deus foi um justo juiz. No tempo do Antigo Testamento, eu penso, é uma convicção minha, para mostrar que o juízo dele é algo real, verdadeiro
e que vai acontecer. Peço licença para ler mais um texto, irmãos. Aqui eu vou ler mais alguns textos da Bíblia, até peço desculpa, mas ler a Bíblia sempre é bom, né, irmãos? Trazer um embasamento bíblico daquilo que a gente está falando. Lá em Isaías 55, um texto 55, 8 a 11. Um texto muito conhecido de vocês, que é muito falado nessa igreja aqui. Diz o seguinte, Deus falando para Isaías: pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os meus caminhos são os seus nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os seus pensamentos. Assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para eles, sem regarem a terra e fazerem-na brotar e florescer, para ela produzir semente para o semeador e pão para o que come. Assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual enviei. Amém? Então, muitas vezes também, o mal, vou colocar aqui entre aspas, alguma coisa que a gente reputa, que a gente entende como mal para as nossas vidas, a gente só pensa assim porque os nossos pensamentos não são igual aos de Deus. A gente não entende exatamente aquilo que está acontecendo, e nós, como seres humanos carnais, a gente quer sempre se distanciar das aflições, das dores, das angústias, e a gente quer viver, sempre se deixar, a gente quer ter prazer o tempo inteiro. Mas Deus não trabalha assim, porque se a gente vier assim, a gente não vai glorificar o nome dEle. E também porque Deus, ele não é imediatista, ele não busca resultado muitas vezes imediato. Deus tem paciência para trabalhar, fazer com que aquela situação que a gente entende difícil, que ocorre na nossa vida, com que aquilo seja trabalhado, para que a gente entenda por que aquilo está acontecendo, para aí sim o propósito dele, após esse trabalhado Espírito na nossa vida, o propósito dele vir a acontecer. Não por acaso, um dos frutos do Espírito é a paciência. Quem tem paciência de entender isso, é porque também está sob o fruto do Espírito. Irmãos, tem uma palavra, uma frase que está muito presente na minha vida ultimamente. Eu tenho pensado muito sobre isso e Deus tem me mostrado que isso é cada vez mais uma verdade, que por muitas vezes eu não entendo, mas no meu espírito, Deus está me fazendo crescer muito com isso. Deus sempre vai usar o mal a favor do bem. Escutem isso, irmãos. Deus sempre vai usar o mal a favor do bem. Afinal de contas, o mal, ele não existe. O que é o mal? O mal é a ausência de bem. Assim como o frio. O frio não existe. O que é o frio? O frio é a ausência de calor. Assim como as trevas, o escuro. O escuro não existe. O que é o escuro? É a ausência de luz. É a mesma coisa o mal. O mal por si só, ele não existe. O que é o mal? O mal é a ausência do bem. Quem que é o bem? É Deus. Quem que é o amor? É Deus. Aquele que está na ausência de Deus, acaba praticando o mal. Em Romanos 9:20, está escrito o seguinte: mas quem é você, ó homem, para questionar a Deus? Acaso aquilo que é formado pode dizer ao que o formou? Por que me fizeste assim? Então, o que essa passagem pode ensinar para a gente sobre esse tema? Que por mais que a gente não entenda, lá dentro do nosso coração, isso também não é algo ruim, porque faz parte da nossa vida. Às vezes a gente está passando por uma situação
difícil e a gente não sabe por quê. E aí a gente acaba questionando. Então, por mais que a gente não entenda o porquê da gente estar passando por aquela situação difícil, a gente tem que ter fé. Primeiro de tudo, tem que ter fé de que aquilo serve para um propósito. É a base de tudo é ter fé. Ter a certeza de que Deus está no controle e que aquela situação, ela vai servir para um propósito maior de Deus na minha vida. A partir do momento que a gente tem fé sobre a situação, sobre aquilo que a gente está passando, de que Deus está no controle, os nossos olhos começam a se abrir e a gente começa a entender. Não adianta querer entender a situação sem antes ter a fé de que Deus está no controle. Isso é uma premissa de que a gente tem que saber disso. E sobre essa questão do mal na nossa vida, eu sempre gosto de lembrar do exemplo do cego. Todo mundo conhece, acredito, essa passagem. Existia um cego, não sei se era em Jerusalém, cego? Jericó? Existia um cego em Jericó, e Jesus se aproximou dele, e aí perguntaram para ele: Jesus, quem que pecou para que esse homem fosse cego? Ele ou os pais dele? Não foi isso? Aí o que Jesus falou? Vocês não entendem de nada, né? Ele nasceu assim para que ele possa ver a glória de Deus. Porque se ele não fosse cego, ou seja, se esse mal, entre aspas, que é a cegueira, não tivesse acometido a ele, Jesus teria chegado perto da vida dele? Ele teria conhecido pessoalmente Jesus? Não. Então Jesus usou o mal, entre aspas, para salvar a vida desse homem. E o que é a nossa cegueira hoje? A nossa cegueira é tudo aquilo que nos faz afastar da fé que nós temos em Jesus, que Jesus está no controle da nossa vida e que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E uma outra coisa também, irmãos, ao lado do exemplo do cego, que também tem vou botar entre aspas também, perturbado o coração, mas não é essa bem a palavra, mas que tem me pegado no espírito, digamos assim. Ali em Medianeira tem uma cadeia, que tem a cadeia pública, né? E assim, irmãos, né? Não é segredo para ninguém que eu sou o juiz ali de Santa Helena. E, logicamente, o meu trabalho, infelizmente, é mandar pessoas para a cadeia, quando cometem um crime suscetível a essa pena. E o diretor da cadeia ali, uma pessoa muito boa, um cara que faz um trabalho excelente, ele sempre me manda fotos do pessoal da cadeia se batizando. E eu pergunto para ele: tá, e depois que o pessoal batiza, como é que fica aí o clima? Não, os batizados, eles não dão mais problema. E aí, eu falei para ele me mandou mensagem semana passada, eu acho, me falando, não sei quantos batizados, mais 15 batizados, mandou foto do batismo, enfim. Eu falei: no próximo me chama que eu quero ir lá, eu quero ir nesse batismo. E aí, eu fiquei pensando, o que eu posso dizer para aquelas pessoas, né? Posso ter mandado a pessoa para a cadeia, né? E o que eu vou dizer para eles? E eu falei para eles: o mal que pode estar acontecendo para vocês aqui agora, oportunizou que vocês viessem a conhecer Jesus. E agora vocês têm a oportunidade de fazer diferente lá fora. Se eles não então Deus conduziu mesmo no caminho torto dessas pessoas. Deus conduziu eles para que fossem diretamente a Ele, diretamente a Jesus, para que essas pessoas fossem conhecer Jesus. E já também voltando um pouquinho aqui para o tema da justiça de Deus, eu gosto também muito de dar os exemplos ali. Foram
um atrás do outro, né? Saul e Davi. Por que Deus não se agradou de Saul e se agradou de Davi? Porque se for olhar bem, Davi praticou atos muito piores do que Saul. Davi matou, assassinou diretamente um inocente, adulterou, e ainda teve aquela exortação de Natã, falando, cara, tu pegou a única ovelhinha como é que era o nome do Urias? O Urias estava cuidando dessa ovelhinha desde que nasceu, praticamente só tinha uma, tu tinha todas as ovelhas, tu pegasse a única dele. E o que Saul fez? Né? Saul, assim, se for olhar, né, pelos olhos do mundo, Saul não fez nada demais. Saul, o que Saul fez? Que Deus nem um pouco se agradou. Saul invadiram, não sei se foi Jericó, foi uma outra cidade, Deus falou, mata tudo, mata os animais, né? Eu quero que tu vá lá e que tu ocupe aquela cidade, para ocupar aquela cidade você tem que matar todo mundo. O que Saul fez? Saul pegou os novilhos, né? Os novilhos godos e sacrificou para Deus. Eu acho que ele estava com boas intenções, apesar de estar desobedecendo Deus. Só que o que acontece? Saul achou que através da justiça própria, que ele poderia se desculpar com Deus. Não, Deus, eu vou desobedecer, a ordem não foi essa. Não era isso para que eu fizesse. Mas eu vou fazer um pouquinho diferente, mas Deus vai se agradar de mim, afinal de contas eu estou fazendo ofertas e holocaustos. E a gente sabe que não foi nada disso. Deus ficou tão decepcionado com Saul que lhe tirou o reino. E eu pergunto para vocês, e pergunto para mim, o que é a nossa justiça própria hoje? Às vezes a gente conta uma mentirinha, né? Uma mentirinha pequena. Mas Deus vai perdoar, afinal de contas é só uma mentirinha. Às vezes a gente está num relacionamento extraconjugal, ou estamos num relacionamento não imbuídos do casamento. Mas eu vivo como se casado fosse, Deus vai me perdoar. Falo um palavrão, mas eu estava bravo, Deus vai me perdoar. Isso é justiça própria, irmãos. Isso que eu estou falando de exemplos bem pequenininhos, né? Bem suaves, coisas, digamos assim, mais corriqueiras, né? Não estou falando nem de coisas mais graves. Deus vai me perdoar, isso é justiça própria. Justiça própria, e Deus não se agrada da justiça própria. Agostinho, que é um dos maiores teólogos da igreja, ele tem uma frase que eu acho bem interessante. Ele diz o seguinte: os caminhos de Deus para julgar são muitas vezes secretos, mas nunca injustos. E eu acho que é uma verdade mesmo. Nem tudo a gente vai entender, mas quando a gente tem a fé de que Deus está no controle, as coisas começam a se abrir. Tentando responder também aquela primeira pergunta: se Deus é justo, como que Ele pode perdoar pessoas injustas? Sobre isso, lá no livro de Naum, peço perdão aqui mais uma vez, irmãos. Naum 1:3, está escrito o seguinte: o Senhor é muito paciente, mas o seu poder é imenso. O Senhor não deixará impune o culpado. O seu caminho está no vendaval e na tempestade, e as nuvens são a poeira dos seus pés. Então é o seguinte: Deus não vai ter o culpado por inocente. Deus não deixará impune o culpado. Não adianta, irmãos. Não adianta a gente querer pegar um atalho, não vai acontecer. Mas e aí? Se Paulo fala que todos pecamos e destituídos estamos da glória de Deus, como é que faz? Ninguém, então, merecia receber a justificação ou a absolvição, porque todos pecamos. E aí é por isso que, quem que recebeu a justiça de Deus? Quem que foi a justiça de Deus? Jesus.
Jesus foi a justiça de Deus. Deus aplicou a justiça dele pelos nossos pecados em cima de Jesus. Jesus recebeu a justiça de Deus. Romanos 3, 23 até 26, está escrito o seguinte, 23 a 26, sobre esse tema, né? Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância, havia deixado impune os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Então, a fé em Cristo é a justiça de Deus que nos justifica perante a condenação que mereceríamos. É a única exigência de Deus para que a gente possa ser salvo, para que a gente possa escapar da condenação que a gente mereceria. A única exigência é a fé que Jesus morreu pelos nossos pecados. Em 2 Coríntios também, capítulo 5, verso 21, Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Essa é a justiça de Deus. Acreditar que Ele fez justiça sobre Jesus. E quando eu me aproprio, quando eu tenho a fé nisso, eu me torno justo perante Deus. Existe uma frase, eu não sei exatamente quem que elaborou essa frase, mas eu achei muito legal, tá? É assim: o Deus justo nos torna justos através do justo Jesus. O Deus justo nos torna justos através do justo Jesus. Isso é uma verdade. Indo para a segunda pergunta, irmãos. E o mal? Por que o mal acontece? E por que o ímpio, aquele que não teme a Deus, prospera? Primeira coisa que a gente precisa saber a respeito disso é o seguinte: muitas vezes tem pessoas que não conhecem Deus, mas que pela graça de Deus eles praticam os princípios bíblicos. E aí é a lei da semeadura. Eles são, pela graça de Deus, eles são abençoados também, mesmo sem conhecer a Deus. Já falei aqui também para os irmãos, eu tenho um grupo de amigos que lá de Florianópolis, que a gente é amigo desde os 10 anos. E até hoje a gente é muito amigo. E mais de 30 anos, 34 anos, irmãos, a gente é amigos. E a maioria não conhece Deus, Jesus. E um dia a gente falando sobre o casamento, um deles me falou o seguinte: não, meu casamento dá certo, e ele realmente é casado há mais ou menos uns 20 anos, ele falou o seguinte: o meu casamento dá certo porque eu e minha esposa temos um propósito em comum. Vê se isso não é a graça de Deus sobre a vida dele. Não é alguém que, mesmo sem conhecer Deus, conhece os princípios bíblicos do casamento, que é o propósito, um propósito comum. Pode até não ser Jesus, mas eles têm um propósito em comum, e esse propósito é o que mantém os dois unidos. Então, casamento é isso, casamento é propósito. Propósito. Tem outros que também não conhecem Deus, dentre esses meus amigos, não conhecem Jesus, que são extremamente bem-sucedidos financeiramente. Extremamente bem-sucedidos. Mas por quê? Quando tu vai olhar a vida dele, é uma pessoa que ajuda todo mundo. Ajuda todo mundo. Ele não olha para a pessoa, ele ajuda. E aí acho que o Cléo leu aqui a passagem de que
Como? Exatamente. Ele entendeu o princípio de que para te receber, tu precisa primeiro servir. Tu precisa primeiro dar. Ele entendeu esse princípio. E por isso, mesmo sem conhecer Jesus, ele pratica esse princípio bíblico na vida dele e é extremamente bem sucedido. Lógico que Jesus fala o seguinte: não adianta o homem ganhar o mundo e perder a sua alma. Muito mais importante do que toda essa, digamos assim, bênção financeira que ele tem, e de fato é, o mais importante é ele vir a conhecer Jesus, para que ele vá, no último dia, salvar a sua alma. E isso é o mais importante. Mas isso não anula o fato de ele observar o princípio bíblico de servir, e que por isso ele é abençoado. Vamos tentar entender, através de exemplos, por que o mal acontece, ou por que o ímpio prospera, por que Deus permite que pessoas más existam. Então, primeira, digamos assim, tentativa de resposta, irmãos. Lógico, não é impossível a gente esgotar, ter uma resposta decisiva sobre isso. Mas Deus dá exemplos na Bíblia. Deus usa o mal para fazer a sua vontade. Deus usa o mal para cumprir o seu propósito, como no exemplo de Faraó. Quando os hebreus estavam querendo sair do jugo, da escravidão e tentando ir para Canaã, Deus mesmo falou: eu vou endurecer o coração do Faraó. Então Deus usou a maldade dele, a maldade do Faraó, a dureza do coração do Faraó, para que o povo pudesse sair. Mas aí vocês podem perguntar: mas não precisava do Faraó para que os hebreus saíssem. É verdade. Mas se não fosse assim, o nome de Deus não seria conhecido. E a história do Êxodo não seria a mesma. E aí, quem sabe, a história do povo de Deus, que chegou até hoje, depois de quase 4.000 anos disso, poderia não ter chego com a força que chegou para nós nos dias de hoje. Segunda tentativa de resposta: Deus torna a pessoa má ainda mais indesculpável para o dia do juízo. Não existe. Vou direto na fonte aqui com Paulo. Não tem uma passagem que Paulo fala que Deus, de gravar versículo, já falei que eu não sou, eu sei da ideia, agora gravar, mas não tem que falar que Deus entregou eles a sua maldade, não tem uma, que deixou eles cada vez mais praticarem isso. Então, exatamente, para que se entregarem às suas paixões. Foi Paulo que escreveu isso, né? Então, Deus permite que as pessoas permaneçam na maldade, exatamente para que no dia do juízo elas sejam indesculpáveis. Vou trazer 2 exemplos. Judas, a Bíblia dizia desde o início, desde o chamado de Judas, que Judas era ladrão. Ladrão. E foi ele que entregou, no final, Jesus. Deus poderia ter já cortado Judas no início, né? Mas permitiu, para quê? Para que um dia, quando chegasse, cara, o que tu fez? Não vai ter para ti. Pilatos, a mesma coisa. Todo mundo falando, a mulher de Pilatos falando: cara, não tem nada contra esse homem aí, tem nada contra ele. E ele mesmo sabia, o coração dele falava isso para ele, falava para os judeus: não vejo nada. Aí o que ele faz? Me dá água aqui. Lava a mão, o sangue dele não é responsabilidade minha, que recaia sobre vocês. Ou seja, Pilatos sabia o que era o certo a fazer, mas ele não fez. Então ele se tornou indesculpável no dia do juízo.
Ele está indesculpável. Terceira, alguns são julgados imediatamente, também como forma de Deus mostrar que o juízo dele é real. Trazendo um exemplo aqui, Acã, se eu não me engano, lá no livro de Josué, quando os hebreus invadem Jericó, e era para destruir todos os ídolos, né? Aí Acã pega o ídolo para ele, e quando isso é revelado, ele morre imediatamente, ele e a família. Herodes, a mesma coisa. Lá no livro de Atos, Herodes manda matar Tiago, o irmão de João, manda prender Pedro, aí Pedro, a igreja ora, lembra dessa passagem? Aí a igreja ora por Pedro, as correntes das mãos de Pedro se arrebentam, Pedro consegue, de uma maneira miraculosa, passar entre os guardas, e nesse contexto Herodes vai fazer um discurso ali para o povo, e ele fala disso com orgulho, e a Bíblia diz sem temer a Deus, e ele imediatamente é comido por vermes. Então, às vezes, a justiça de Deus, ela se dá imediatamente, depende o propósito, E o sofrimento? Por que a gente sofre? Por que nós, como filhos de Deus, como tendo fé em Jesus, por que a gente sofre às vezes? Já falei sobre isso uma outra oportunidade, mas agora mais no contexto da justiça. Por que sofremos? Primeiro, a gente não está isento de pecado. Muitas vezes a gente pratica atos contrários à lei de Deus, para não dizer pecado. Viemos a conhecer Jesus e achamos que aquele pecado lá não vai ter reflexo na nossa vida hoje. Aí a gente não pode anular o princípio ou a lei da semeadura. O que a gente planta aqui, a gente colhe. Mais cedo ou mais tarde. Alguns vão colher na pior forma possível, que é no momento do juízo. Aí não vai mais ter segunda chance. Então, não estamos isentos do pecado. Segundo, aí como eu já falei um pouco sobre isso, Deus sempre usa esse sofrimento para o nosso bem, para o nosso amadurecimento. Aí também eu busquei sobre isso, uma frase, também não me lembro o autor, mas diz o seguinte: o sofrimento temporário dos justos é um alívio ou um livramento do sofrimento eterno que poderia nos afligir se a gente não passasse pelo sofrimento. Então, às vezes o sofrimento ele nos faz nos aproximar de Deus. Às vezes Deus usa o nosso sofrimento, porque se a gente não tivesse aquele sofrimento, a gente não queria saber de Deus. Quem que nunca passou por uma situação que, no primeiro momento, sei lá, vocês podem imaginar o que for, perda de emprego, uma briga na família, enfim. No primeiro momento a gente olha, meu Deus do céu, por que isso está acontecendo comigo? Mas que lá na frente a gente vai olhar para trás e falar, graças a Deus que isso aconteceu. Hoje eu posso ver que foi um livramento. Já aconteceu com vocês? Comigo já. Porque o pensamento de Deus é mais alto que o nosso. Já falei isso aqui também, Deus é o criador do tempo. Deus não está limitado no tempo. Deus está no passado, Deus está no presente e Deus está no futuro. Deus está aqui, mas Ele já está vendo lá na frente o que vai acontecer com a gente. E aí, quando acontece alguma coisa que a gente acha mal, Ele já está lá na frente olhando, mas vai ser para o teu bem. E é por isso que o Salmo 119, versículo 71, fala o seguinte: Davi falando para Deus: foi bom para mim ter sido castigado,
para que aprendesse os teus decretos. É exatamente isso que acontece, né? A gente precisa, às vezes, passar pelo sofrimento para a gente presenciar, sentir o amor de Deus na nossa vida. Porque é no fundo do poço que, às vezes, Ele nos resgata. Bom, irmãos, então, fazendo esse apanhado dessas 3 perguntas que eu tentei responder aqui, como eu falei, é impossível a gente falar sobre tudo isso em alguns minutos, mas eu queria trazer, então, já partindo para o final, uma aplicação, algo prático para o nosso dia a dia acerca da justiça de Deus. Algo que Deus tem falado comigo no último mês. Eu aprendi muito sobre isso através dessa palavra que eu vou trazer agora. Olha o que está lá em Efésios 6, do 12 ao 17. É bem conhecido também, aquela parte da armadura de Deus. Está lá, assim, Efésios 6, 12 e 17, está assim: pois a nossa luta, é uma passagem também que a gente sempre gosta de falar aqui na igreja, pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, o que é a justiça? A justiça de Deus é a couraça. A couraça é aquela, meio que uma armadura assim, que protegia as regiões vitais, os órgãos vitais, especialmente o coração. Então, a justiça de Deus, ela deve ser usada para guardar. Ela é uma arma de defesa. Ela não é uma arma de ataque. Ela serve para guardar o coração. A justiça de Deus. Em Provérbios 4, 23, diz mais ou menos assim: guarda o coração, porque dele procede a fonte da vida. Então, não vamos usar a justiça de Deus como algo para atacar. Use a justiça de Deus para defender o teu coração, para não dar margem para ira. Não tem uma passagem que fala: irai-vos, mas não pequeis. É isso, a gente pode até irar, mas quando a gente quer extravasar a nossa justiça própria, ela não transforma as pessoas. Por isso que muitas vezes, quando a gente tem uma discussão, seja no trabalho, no casamento, com família, enfim, a gente quer argumentar, falar não, eu estou certo, a nossa justiça própria, né? Eu estou certo, mas a justiça de Deus, como eu disse, ela é uma arma de defesa. Porque eu anotei aqui também uma frase, porque mesmo a verdade usada como argumento, essa verdade não liberta, não causa arrependimento, pois a ira do homem não opera a justiça de Deus. Por isso que lá em Provérbios 17, 28, está escrito assim: até o insensato, algumas traduções vão dizer até o tolo, até o insensato passará por sábio se ficar quieto, e se contiver a língua, parecerá que tem discernimento. Então, se você está sendo injustiçado, de alguma maneira, não tente usar a tua justiça própria, como arma de ataque. Muitas vezes, a melhor solução
de acordo com a justiça de Deus, eu vou tentar mostrar aqui, é ficar quieto. É ficar quieto. Fique em silêncio e deixa Deus operar. Deixa Deus fazer. Deixa Deus falar com outra pessoa. Seja através do Espírito, se ela conhece Jesus, ou através do teu exemplo, se ela não conhece. É lógico que isso é muito sério. Daqui a pouco estão falando, o juiz de Santa Helena está falando que se uma mulher apanhar, não tem que fazer nada. Não é isso que eu estou falando. E aqui eu vou falar de uma maneira muito clara. Mulher, se você está num relacionamento e o homem, de qualquer maneira, te violentar, seja psicologicamente, moralmente ou fisicamente, procure a delegacia imediatamente. Procure a delegacia imediatamente. A justiça dos homens vai ser aplicada para ele, porque às vezes a pessoa tem que pagar para vir a conhecer o que é certo. Porque pela minha experiência, 12 anos já trabalhando com isso, o homem não vai mudar. Não vai mudar. Tá certo isso? Tá claro? Mas não é sobre isso que eu estou falando. É sobre o mundo espiritual. Estou falando do mundo espiritual. Às vezes o melhor é ficar em silêncio. Como que as muralhas de Jericó caíram? Como que as muralhas de Jericó caíram? Deus mandou eles passarem ao redor da muralha por 7 vezes? Por 7 dias, em silêncio. A muralha de Jericó, ela muitas vezes ela pode simbolizar a dureza do coração daquele que a gente tem que se relacionar. Então, elas só caíram depois de 6 dias em silêncio, passando ao redor. E no 7º dia, eles passaram mais 6 vezes em silêncio, ao redor da muralha. E só na última volta, mediante uma autorização de Deus, é que eles puderam falar. E aí as muralhas caíram e eles puderam entrar. Então, muitas vezes, para não dizer sempre, se você está sendo injustiçado, e eu vou dar aquela ressalva que eu já falei, o melhor é ficar em silêncio e esperar que Deus opere a justiça. E quando você for autorizado por Deus, e você vai saber o momento, aí você vai poder falar. Não queira, mediante justiça própria, querer ficar argumentando numa situação de que o argumento só vai trazer mais ferida. Confiem, irmãos, que toda obra será julgada. Sobre esse ponto, para terminar também, Romanos 10, 3. Porquanto, ignorando a justiça que vem de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se submeteram à justiça de Deus. Então não dê lugar à justiça própria, irmãos, isso é uma palavra prática para o nosso dia a dia. Muitas vezes, em situações que a gente se vê na família, no trabalho, na comunidade, na igreja, o melhor é se calar. Não dê continuidade a algo que só Deus pode fazer. Era isso, irmãos. Agora, obrigado Jesus. Vamos orar? Deus, obrigado, Senhor. Obrigado pela oportunidade. Obrigado pela oportunidade que temos de glorificar o Teu nome, de Te louvar, de Te conhecer, Senhor. Que a Tua presença seja manifesta nesse local, no coração de cada uma das pessoas, Senhor. Inunde com a Tua misericórdia, Senhor, esse lugar, o coração de cada pessoa. Inunde com a Tua misericórdia a cidade de Missal, a cidade de Medianeira, a cidade de Itaipulândia, a cidade de Santa Helena, Senhor. Da mesma forma que o Senhor perdoou os meus pecados, quando eu reconheço a Tua majestade, perdoa os pecados dessas cidades, Jesus.
derrame da sua misericórdia, a sua paz, a sua prosperidade sobre essas cidades, Senhor. Eu consagro, sob a autoridade que o Senhor me deu, sobre a cidade de Santa Helena, Jesus. Eu consagro essa cidade a Ti. Em nome de Jesus, eu profetizo que Tu está levantando muitos homens e mulheres tementes a Deus, e que através desses homens e dessas mulheres, uma nova história se escreverá em Santa Helena, Senhor. Eu não falo das outras cidades porque eu não tenho autoridade, Senhor, sobre essas outras cidades, mas também profetizo sobre Missal, sobre Medianeira, sobre Itaipulândia, um novo tempo, Senhor, um tempo de paz, um tempo de amor, um tempo de prosperidade, um tempo de avivamento, Jesus. Obrigado por quem Tu és, obrigado pelo Teu amor, obrigado por essa igreja, obrigado por essa nação, Jesus. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém.